Então vamos lá. A teoria patrimonialista, ela é formada por dois grupos. Qual é o primeiro grupo? Contas patrimoniais, que são as contas que vocês estão usando desde a nossa aula inicial. Então, o que é uma conta patrimonial? É aquela conta que eu enxergo no balanço. Por isso que o balanço é chamado de balanço patrimonial. Então, ó, primeiro grupinho, contas patrimoniais. Certo? O meu patrimônio é formado por bens, direitos e obrigações. Bens e direitos menos obrigações me dá o quê? O patrimônio líquido. Então, tudo isso é patrimônio. Então, contas patrimoniais são aquelas que eu enxergo no balanço. Eu enxergo no balanço 3 grupos. Quais os grupos que eu enxergo? Ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo é formado por bens e direitos, que você aprendeu que são contas devedoras. Então, em contabilidade, o ativo é um grupo de contas patrimoniais, formado por bens e direitos, e você aprendeu que ele é devedor. Temos também as obrigações. As obrigações você aprendeu a colocar no grupo chamado passivo. Então, aqui eu tenho as obrigações. Professor. Oi? Uma pergunta, vamos dizer assim, didática. Você acha que dá uma confusão na nossa cabeça se para evitar a gente tocar, a gente pensar que o nosso ativo, por exemplo, a minha moto que eu venho para cá, ela não é minha, ela me deve, assim. Só que você é uma pessoa física. Você é uma pessoa física. A tua moto é tua. Tá bom? A tua moto é tua. Você não deve ela para ninguém, a não ser que você não terminou de pagar. Entendeu? Então, nós não podemos misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Esse pensamento é da pessoa jurídica. Se você fosse uma empresa, sim, esse seria o seu pensamento correto. Então, eu sou uma empresa, eu tenho uma moto. Eu devo essa moto para o meu dono. Certo? Então, a moto é devedora, ela está comprometida com o dono da empresa. Se você pensar como pessoa física, aí foge um pouquinho do raciocínio. Então, vocês têm que tomar cuidado. Quando mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, você está ferindo o princípio da entidade. Então, o princípio da entidade, ele fala o quê? A pessoa física não se mistura com a pessoa jurídica. Tá? Mas se você conseguir administrar na tua cabeça desse jeito, lembrando que você é uma empresa, tá perfeito. Dá para pensar desse jeito, sim. Mas sempre lembrando disso, tá? Então, tudo que eu tenho, eu devo a alguém. Eu sou uma empresa, eu sou uma pessoa jurídica, tá? Se cair na pessoa física, o raciocínio já não é esse. Por exemplo, eu sou pessoa física, Júnior, certo? O meu celular é meu, tá pago, eu não devo para ninguém. Então, para mim é um crédito. Mas eu sou pessoa física. Se eu fosse uma empresa, ele seria um débito. Eu deveria ele para o dono. Tá? Então tem que tomar cuidado para não misturar isso aí. De resto está de boa. Bom, finalizando aqui, ó, o passivo é formado pelas obrigações e as nossas obrigações têm saldo credor. Então toda obrigação eu credito, todos os bens e direitos eu debito. Quando eu pego os bens e direitos e subtraio as obrigações, sobra o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é do proprietário, é o crédito do proprietário. Então o patrimônio líquido você aprendeu que são as relações da empresa com os proprietários, e ele é credor também, é o crédito do proprietário. Então, para você pensar em contas patrimoniais, pensa no balanço patrimonial que você aprendeu. Tudo que você vê no balanço patrimonial são contas patrimoniais. Então, o balanço patrimonial é formado pelas contas patrimoniais, certo? Então, pensou em contas patrimoniais, lembra do balanço. Tudo que está no balanço é patrimônio. Não importa se é bom ou se é ruim, né? Bens e direitos são bons, obrigações são ruins, tá? Então é o raciocínio que a gente tem na contabilidade. Só que no decorrer do período, a nossa empresa, ela precisa o quê? Tentar crescer. Só que para crescer, ela tem que ter ganhos.
Só que durante esse crescimento, ela também vai ter perdas. A empresa precisa de uma limpeza. Limpeza é uma despesa. Então eu perco dinheiro fazendo a limpeza. A minha empresa precisa fazer propaganda. Propaganda é uma despesa. Se eu não fizer propaganda, ninguém vai conhecer a minha empresa. Então eu vou arcar com as despesas para conseguir receitas, certo? Então entram os resultados. Então o que é um resultado na contabilidade? É algo que vai beneficiar a empresa ou não. Os ganhos vão beneficiar a empresa, vão trazer lucros. E as perdas não vão beneficiar. Mas eu preciso de ter perdas. Eu não consigo ter uma empresa sem que tenha algum funcionário. Então, a partir do momento que eu contrato funcionário, eu vou ter perdas. Eu vou ter que pagar o salário dele, eu vou ter que pagar os impostos e tudo mais que eu prometer para esse funcionário. Então, eu tenho as despesas. Tá? O pessoal que vende recebe comissão, então a empresa ela vai arcar com essas comissões, é outra despesa. Tá? Então, nós falamos em contabilidade que temos os resultados. Então, o que são as contas de resultados? Que é o segundo grupo dessa teoria patrimonialista. Ó. Contas de resultados. As contas de resultados são os ganhos, que eu chamo de receitas, e são credoras. E são as perdas, que eu chamo de despesas, e são devedoras. Então, contas de resultados são os ganhos que nós classificamos em contabilidade com o nome de receitas. E as perdas, que nós classificamos em contabilidade como despesas. As receitas eu sempre vou creditar e as despesas eu sempre vou debitar. Então hoje você aprende que o contador lança durante o ano todo o movimento contábil. Esse movimento contábil, ele acontece através de toda a movimentação do patrimônio e dos resultados. Todos os dias, nós da contabilidade recebemos um movimento. Nesse movimento, são os comprovantes de tudo que aconteceu movimentando o nosso patrimônio. Ali está tudo misturado. Tem compra, aquisições de patrimônio, tem pagamentos, quando eu quito minhas obrigações, tem as aplicações que eu fiz, tem os bens que eu comprei, tem os bens que eu vendi. Está tudo registrado ali naquele dia. E no meio dessa história eu também tenho o registro dos ganhos e perdas. A empresa parou num posto de gasolina, abasteceu o carro. Vem uma nota fiscal para o contador. Ele vai lançar isso como despesa de combustível. Certo? Foi pago o imposto, é uma despesa da empresa. Foi pago o salário dos empregados, é uma despesa da empresa. Foi feita propaganda, teve gasto com carro, né, com táxi, com Uber, teve gasto com malote, tudo isso é despesa. Então, tudo isso vem comprovante para nós da contabilidade. E nós estamos registrando esses fatos. Então, durante o período contábil, eu movimento o meu patrimônio, lançando todos os bens, direitos e obrigações e lançando também as despesas e receitas. Só que a lei, ela define o seguinte: no final do período, quando termina o ano contábil, você precisa saber se a sua empresa teve lucro ou prejuízo. Então, o que o contador faz? Ele para um pouquinho, ele olha todas as contas de resultados que ele lançou, que são as receitas e as despesas, e ele faz uma comparação. Essa comparação é chamada de apuração de resultado. Então, eu faço a apuração de resultado para saber se a minha empresa teve lucro ou prejuízo durante aquele ano. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos abrir uma empresa, lançar fatos igual já lançamos em outras aulas, só que agora começam a aparecer os ganhos e perdas. E aí a gente vai lançar também. No final, a gente vai descobrir o lucro ou o prejuízo e você vai aprender o que acontece com esse lucro ou prejuízo. Então, essa foi a nossa teoria patrimonialista, tá bom?